Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora pelo horário de Brasília, são 14 horas e 15 minutos. Vamos conferir as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A Agência Ucraniana de Inspeção de Usinas Atômicas afirmou que não foi detectado nenhum vazamento radioativo em Zaporísia, local de um ataque por tropas russas na madrugada desta sexta-feira. As autoridades locais também disseram que a segurança na usina nuclear está garantida. Já a Agência Internacional de Energia Atômica informou que o incêndio não afetou equipamentos essenciais. Tropas russas ocupam a área central nuclear ucraniana de Zaporísia, alvo de ataques durante a noite. A informação foi divulgada pela Agência Ucraniana de Inspeção de Usinas Atômicas, que afirmou não ter detectado nenhum vazamento radioativo. Zaporísia, a maior central nuclear da Europa, fica a 150 quilômetros ao norte da península da Crimeia. De acordo com o governo ucraniano, projéteis russos que atingiram a usina nas primeiras horas de sexta-feira provocaram um incêndio em um prédio e um laboratório. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, classificou o ataque como irresponsável. Condenamos os ataques a civis e à noite também vimos informações sobre um ataque contra uma usina nuclear. Isso só demonstra a irresponsabilidade dessa guerra, a importância de terminá-la e a importância da retirada da Rússia e o engajamento em esforços diplomáticos de boa-fé. Autoridades informaram ainda que funcionários operacionais controlam os blocos de energia e garantem o funcionamento de acordo com as exigências das regulamentações técnicas e de segurança. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou nesta sexta-feira uma resolução a favor de uma comissão internacional de inquérito sobre as violações dos direitos humanos após a invasão russa. Após a votação maciça na Assembleia Geral das Nações Unidas no início da semana, exigindo que Moscou encerrasse o conflito, a Rússia sofreu mais uma amarga derrota no Conselho de Direitos Humanos. A resolução foi aprovada por 32 votos a favor, 2 contra, da Rússia e Eritreia e 13 abstenções. UN members from all regions around the world joined together. Membros da ONU de todas as regiões do mundo se uniram no Conselho para condenar a agressão da Rússia contra a Ucrânia nos termos mais fortes possíveis. A mensagem para Putin foi clara: você está isolado em nível global e o mundo inteiro está contra você. You're isolated on a global level. And the whole world is against you. A votação ocorre após o ataque do exército russo à maior usina nuclear da Europa, Zaporísia, no sul da Ucrânia. A ofensiva provocou um incêndio que foi rapidamente controlada pelos bombeiros ucranianos. Um porta-voz da ONU explicou que esta é a primeira vez na história do Conselho de Direitos Humanos que uma resolução diz respeito diretamente à Rússia. A resolução condena as violações e ataques aos direitos humanos na Ucrânia e exige a retirada rápida e verificável das tropas russas de todo o território internacionalmente reconhecido da Ucrânia. O texto também pede a criação urgente de uma comissão de investigação internacional independente, o mais alto nível de investigação do Conselho. Até o fim do mês, o Ministério da Saúde pode diminuir as restrições impostas com a Covid-19. A mudança pode rebaixar a pandemia para a endemia, o que é um status conferido a doenças recorrentes. O ministro da Saúde está avaliando a possibilidade de decretar o fim da situação de emergência em saúde pública de importância nacional pela Covid, declarado no dia 3 de fevereiro de 2020. A medida prevê flexibilizar diversas restrições impostas pela pandemia e, tecnicamente, rebaixaria para a endemia o status da doença no Brasil, conforme foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Antes da mudança, a pasta tem reuniões programadas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Casa Civil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a proposta vem no momento em que o cenário epidemiológico do país ficou mais tranquilo. Com a mudança, vai ser possível retomar a exportação de insumos utilizados na pandemia, como oxigênio, seringas, máscaras, luvas e medicamentos do kit intubação. A venda para outros países está impossibilitada enquanto vigora a pandemia. O término do estado de emergência em saúde pública também flexibilizaria as medidas de controle de fronteiras.
Uma preocupação é com relação à autorização para o uso emergencial de vacinas como a Coronavac e a Janssen, além de anticorpos monoclonais para a doença. A mudança de status acabaria a autorização de uso emergencial, o que poderia prejudicar a aplicação das vacinas. O Ministério quer garantir que a flexibilização aconteça sem prejuízo ao uso de vacinas. Para evitar isso, a pasta já discute com a Anvisa ajustes nas normas atuais. O resultado positivo em testes de Covid-19 ficou abaixo de 15% em laboratórios particulares. Um relatório divulgado por uma rede de saúde privada indica o menor percentual desde dezembro do ano passado. O levantamento realizado pela DASA indica uma queda de 9% na taxa de resultados positivos nos testes de Covid-19 realizados em seus laboratórios. Na comparação entre o período de 23 de fevereiro a 1º de março, com a semana anterior de 16 a 22 de fevereiro, o percentual de positividade caiu de 23,63% para 14,59%. Segundo o relatório, a taxa atual é a menor desde 27 de dezembro, antes do pico de infecções causado pela variante Ômicron, quando a positividade foi de 12,44%. Além disso, o volume de testes realizados pela rede no país registrou uma queda de 26%. A maior queda foi registrada no estado de São Paulo, no Distrito Federal e na região sul do país, onde foi observada uma diminuição de 10 pontos percentuais na positividade, seguida da região Nordeste, que registrou queda de 8%. No Norte, a queda foi de 7 pontos e no Centro-Oeste de quase 5%. O Brasil registrou um crescimento de 4,6% em 2021, depois de uma retração em 2020. No último trimestre, o avanço foi de 0,5%. A economia brasileira saiu da recessão ao registrar um avanço de 0,5% no último trimestre de 2021 e cresceu 4,6% no ano passado em comparação com 2020. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com a Agência Brasil, as atividades que compõem os serviços cresceram em 2021, com destaque para transporte, armazenagem e correio. Comércio, atividades imobiliárias, administração, defesa, saúde e educação também cresceram. A construção civil, que tinha caído 6,3% em 2020, subiu 9,7% em 2021. A única atividade que não registrou crescimento foi a de eletricidade, gás, água, esgoto e gestão de resíduos, que teve uma redução de 0,1%, o que indica estabilidade. Especialistas indicaram que a crise hídrica afetou negativamente o desempenho da atividade no ano passado. Ficamos por aqui, muito obrigado pela sua companhia e não deixe de seguir nossa programação. Acompanhe o conteúdo também no YouTube e acesse agora o canal HIT Notícias. Um excelente fim de semana para você, grande abraço e até a próxima.